Olá a todos, eu estou fazendo esse vídeo então para falar sobre a utilização do MuseScore com leitores de tela, ou seja, é um vídeo para focar na acessibilidade do MuseScore para pessoas com deficiência visual que utilizam leitores de tela. Mais especificamente o NVDA, tá? Porque o MuseScore é pensado para o NVDA, a comunidade do MuseScore, como o MuseScore é um software livre, a comunidade está bem claro no site que eles pensam na acessibilidade do MuseScore, eles pensam para o NVDA, porque o NVDA também é outro leitor de telas que é livre, né? Tenho um plugin para o Orca, eu acho, no Linux, não testei ainda, quero testar. Mas eles não... Um JAWS, não sei se funciona, provavelmente não, e outros, né? Eles até colocam ali que querem desenvolver para o Narrator e para talvez o VoiceOver, enfim, mas eu não sei se já está ativo, tá? Provavelmente outros leitores de tela lerão os menus, mas não lerão as notas como lê o NVDA. Esse vídeo vou concentrar mais em explicar como inserir notas e como ler as notas, enfim. Eu vou fazer tudo com o teclado, tá? Eu não uso teclado MIDI ou, enfim, o instrumento para inserir nota, eu insiro com o teclado do computador, nota a nota, né? Porque eu sempre escrevi partitura na mão, então eu estou habituado, né, a fazer assim. Mas eu pretendo no futuro pesquisar melhor e fazer com teclado também, com teclado MIDI, né? Mas eu acredito que não tem muita dificuldade. Eu não vou focar em instalação do software, nem muito em como criar a partitura, porque é bem intuitivo até. Tem umas dificuldadezinhas. Essa versão tá com um bugzinho não, mas tá a versão anterior eu tô com a última agora, né? A 3.5.2, que tem para 64 bits, eu não sei se tem para 32, mas a outra anterior, a 3.4.2, tá muito boa também, tá? A acessibilidade dela tá muito boa. Ele tá lendo as mesmas coisas que já lê nessa. As anteriores ele não lê algumas coisas, por exemplo, as paletas, tá? Mas a partir da 3.4.2 ele está lendo as paletas, ele está sendo bem bom, é bem tranquilo de acessar e colocar ornamentos e tudo mais. Então essas últimas duas versões estão muito boas. A última versão melhorou algumas coisas que eu já pude notar, que foi basicamente o outro modo de acessar a paleta, que tem dois modos, depois eu explico melhor isso. E que são para tu botar ornamentos e outras coisas, né? E ele está lendo mais rápido as notas, tá? Mas basicamente é isso que melhorou. Algumas coisas pioraram, que foi algumas coisas não estão traduzidas quando ele fala a nota, por exemplo, o acidente, agora ele fala flat, não fala mais bemol, né? Mas são coisas assim. E para inserir a partitura ali, o metrônomo está meio estranho agora nessa versão, não consegui bem inserir o andamento na hora de criar a partitura, mas a gente coloca depois, é bem tranquilo também, tá? Na versão anterior a essa estava mais fácil, né? 4.2, 3.4.2 estava bem tranquilo, não sei o que aconteceu agora, mas enfim. Outra coisa que também é essa coisa deixa eu ver, do andamento e acho que só do andamento que deu uma mudada. Acho que para instrumento está bem tranquilo. Mas são tudo coisas básicas que, se não dá para inserir na hora, se insere depois, tá? Então, porque se insere depois com as paletas. Antes dessas duas versões, aí realmente era mais complicado inserir essas coisas depois de já criar a partitura, porque daí a gente não tinha acesso às paletas direito. Mas agora está bem tranquilo, tá? Então vou focar nas notas, inserção de notas e leitura, porque depois, mais pra frente, eu posso fazer um vídeo como inserir mais instrumentos depois da partitura, ou até nessa criação da partitura, mas agora eu acho mais proveitoso fazer esse vídeo assim. Como eu uso o Speak, o sintetizador no NVDA, eu vou diminuir um pouco a velocidade, porque eu sei que muita gente não está acostumada com o Speak, mas mesmo que eu tivesse usando o Eloquência aqui ou qualquer outra coisa, eu iria baixar a velocidade, porque uma coisa é ler normal, outra coisa é ter esse feedback da leitura das notas. Para quem não está acostumado, mesmo que esteja acostumado com leitor de tela, no início é um pouco difícil, tem que se habituar, porque ele dá muita informação.
ele diz o nome da nota, a altura, o tempo e o tempo no compasso, o tempo que ela se encontra e a duração dela. Então é bastante informação. Mesmo para quem está acostumado a usar leitor de tela, leva um tempinho para se adaptar, então eu vou baixar um pouco, já baixei um pouco a velocidade. Fiz uma partitura aqui de piano já, porque tem 2 pentagramas, né, 2 partes, para a gente poder inserir várias vozes e acordes e tudo mais, para a gente poder navegar nisso melhor depois já está pronto. Tá? Primeiro compasso da partitura, ele dá essas informações no primeiro tempo, é isso. Né, semínima, andamento, semínima, porque está em unidade de tempo, unidade de compasso é semínima, né? Haste para cima, andamento, semínima igual 20, né? Ok. Então, para inserir as notas, uma coisa muito importante, o MuseScore, isso é bem importante lembrar, tá? O MuseScore fala as oitavas, não... ele é um sistema, né, de escrita tradicional, né, de notação tradicional com pentagrama, mas ele utiliza o sistema de oitavas, o sistema norte-americano. Ou seja, o Dó3, que é o Dó central do piano, né, que estaria na clave do Sol ali, o Dó3, que seria o Dó central, o MuseScore fala como Dó4. Tá? Porque no sistema norte-americano é assim que se grafa. É o Dó4. Por quê? Porque o Dó1 é o primeiro Dó do piano. Né? O que no sistema tradicional europeu, enfim, se grafaria como Dó-1, se fala como Dó-1, né? No sistema norte-americano se fala como Dó1. E na notação musical, no sistema Braille, também se fala como Dó1. Ou seja, a notação musical em Braille, ela também, sei lá, para facilitar, e realmente eu acho que facilita, se coloca o Dó1 como o primeiro Dó lá do piano. Ou seja, o Dó4, o Dó, né, no sistema musical em Braille, o Dó4 é o Dó da quarta oitava do piano, que é o Dó, que seria o Dó3, né, no sistema normal, de sistema tradicional seria o Dó3, é o Dó da quarta oitava no piano. Então, tanto em Braille quanto no MuseScore, se grafa e ele fala, né, para nós desse jeito. O Dó4 sendo o Dó central, né, por exemplo, então a primeira oitava, o Dó1 sendo o primeiro Dó do piano, né, e não o Dó-1, como seria no sistema tradicional de escrita de partitura, né, europeia, enfim. Né. Isso é bem importante pensar quando nós formos escrever para vários instrumentos e que tivemos que pensar na extensão de cada um. Né? Porque daqui a pouco a gente está acostumado, ou vai, sei lá onde é que a gente vai buscar essa informação de que o cello começa no Dó1, né? E na verdade aqui no MuseScore seria o Dó2, né? Ele teria que, né, falar o Dó2, assim como no sistema Braille. Então tem que pensar nisso. Claro que ouvindo, provavelmente a gente vai saber, porque, né, ouvindo o Dó1 no cello ia ficar muito absurdo de grave, né, que não tem. Mas, enfim, é importante pensar nisso e lembrar disso, tá? Então é isso aí. Vamos lá para escrever as notas. Sempre quando você entra no score, quando você carrega a partitura, ou mesmo quando abre, né, se não carregar nenhum sistema de instrumentos ali, se não criar uma partitura com pentagramas pré-definidos, ele já abre em 1, tá? Para inserir, para navegar entre as notas, tem que se entrar no modo de edição, que é com a letra N, N de nota, tá? Tem que se apertar a letra N para se poder navegar entre as notas. Para tocar a partitura, até a gente consegue tocar apertando o espaço para reproduzir sem entrar no modo de edição. Mas se nós formos andar para um lado e para o outro, apertei o ESC agora para sair do modo de edição, ele falou nenhuma seleção, estou indo com setas para a direita e para a esquerda, ele não fala nada, tá? Né? Vou entrar no modo de edição de novo com a letra N. Modo de entrada de notas, compasso. Tá, ele fala inclusive, né, já a primeira coisa que tem aqui. Tá. Para navegar entre as notas, setas para a direita e para a esquerda. Ele fala pausa porque não tem nada grafado, né? Então, primeira compasso, pausa,
segundo compasso, vamos ver? Pausa compasso 2, batida 1. Pausa compasso 2, batida 1, né? Tempo 1 do segundo compasso. Como não tem nada nele, se eu for para a direita, ele vai para o terceiro compasso. Pausa compasso 3, batida 1. Pausa compasso 3, batida 1. Sempre na primeira batida, no primeiro tempo, então, no compasso, porque não tem nada escrito, né? Vamos voltar para o primeiro, vamos começar a inserir as notas. As notas se inserem a figura primeiro, depois a nota, tá? Senão não dá certo. Figuras, então. Semibreve, tudo com os números, tá? Semibreve, o número 7, mínima, o número 6, semínima, o número 5, colcheia 4, semicolcheia 3, fusa 2, semifusa 1, tá? As notas, então, as alturas se escreve com as letras, as mesmas letras da cifra. O Dó, C, o D é Ré, né? E, Mi, F, Fá e assim vai, né? Vamos escrever em semínima, então? Pausa compasso. Vamos para a primeira nota aqui, vou escrever o número 5. Ele não fala, às vezes ele fala, às vezes ele não fala a figura. Apertei o número 5, ele não falou que figura tá, mas não importa. Quer dizer, não importa. Não tem problema, porque quando a gente apertar, quando a gente grafar agora uma altura, ele vai falar, tá? Vamos começar, a partitura está em Mi maior. Eu fiz para ter acidente já, né? Em Mi maior, então vamos começar a fazer uma escala de semínima, então em Mi. E, letra E para fazer um Mi. Nota 5, semínima batida 1, andamento semínima batida acima igual a 120. Né? Primeira nota, depois ele não vai falar mais o andamento, tá só na primeira. Percebam que ele fala figura e o tempo que tá, várias informações, né? Vamos vendo ao longo que vai ficando mais fácil. Vamos fazer a escala tudo em semínima, mas agora Fá. Nota F sustenido 5, semínima batida 2. Nota F sustenido 5, semínima batida 2. Então, nota F sustenido 5, nota Fá sustenido 5. Lembrando, 5 porque está na quinta oitava, né? Quinta oitava do piano, né? Que seria o Dó, seria aqui é o Fá 5 no music score, que seria o Fá 4 na notação normal, né? No sistema notação normal não, no jeito de falar, né? Normalmente assim, para quem não está acostumado com o sistema norte-americano ou o sistema Braille. Então, vamos de novo. Nota F sustenido 5, semínima batida 2. Batida 2, né? Então, nota F sustenido 5, semínima, é uma semínima, batida 2 está no segundo tempo do compasso. Vamos para a próxima nota, Sol. Nota G sustenido 5, semínima batida 2. Opa, como eu estava em cima da nota e eu mexi com as setas, ele escreveu na mesma, tá? Nota 5, semínima, nota F sustenido 5, semínima batida 2. Fazendo isso, tá? Se eu mexer nas setas, né, para a direita e para a esquerda, ele navega entre as notas que eu já escrevi. Vamos escrever mais notas para ficar mais fácil, tá? Nota F, pausa mínima. Sol agora, então, terceiro tempo. Nota G sustenido 5, semínima batida 3. Lá. Nota 5, semínima batida 4. Nota 5, né? B, Si. Nota B5, semínima batida 1. Dó, C, Dó. Nota C sustenido 6, semínima batida 2. D. Nota B sustenido 6, semínima batida 3. Já está em outro compasso, né? Agora um Mi. Nota 6, semínima batida 4. É porque ele está subindo, né? 4, tá? Escrevi uma escala aqui. Tô voltando com as setas para a direita e para a esquerda. Vamos tocar, dá um espaço, voltei para o início lá, vamos tocar. Tá? Dei um stop para parar. Por quê? Na verdade, ele não chegou no fim da partitura. Essa partitura, quando a gente bota inicia uma partitura, ela inicia com 32 compassos, é o padrão, tá? Então, o cursor de reprodução ficou seguindo ali, nos outros compassos, como não tem nada escrito, ele não tocou, mas o cursor seguiu, tá? O cursor de reprodução seguiu. Tanto que você dá um espaço de novo, eu parei, né? Você dá um espaço, ele vai continuar de onde ele parou, que no caso é em nada, porque no compasso, os outros compassos não tem nada escrito. Ó, mas seguiu, né? Tá tocando e não tem nada escrito. Então, na verdade, o espaço ele pausa, né? Estou apertando espaço e ele tá... Apesar de ele falar a primeira nota, ele não toca nada porque o cursor de reprodução está andando. O cursor de edição está parado na primeira nota, porque nós não movemos ele, mas o cursor de reprodução está seguindo. Tá? Se eu quero realmente reproduzir do início, ou eu espero acabar tudo, né? E aí sim ele vai começar do início, ou eu simplesmente mexo aqui com o cursor de edição. Mexi para a direita e para a esquerda, só para ele sair e voltar para a mesma nota. Agora sim, se eu der um play de novo, ele vai do início de novo. Ok, tá? Beleza.
Nunca mexam para cima e para baixo, quer dizer, nunca não. Não funciona para ler, tá? Para cima e para baixo funciona para editar as setas, né? Ou seja, eu escrevi aqui as notas, primeiro a figura, depois as alturas, né? Enquanto eu não mudar a figura, ele vai continuar escrevendo na figura anterior. Vocês vejam que eu escrevi tudo em C mínima. Eu coloquei o número 5 uma vez e ele ficou tudo em C mínima. Para cima e para baixo, ele altera a nota cromaticamente, tá? As setas. Então vamos nesse Mi aqui. A primeira. Se eu mover para cima, ele vai mexer, vai virar um Fá, ó. Claro que ele falou um Mi sustenido, ele falou Mi sustenido, por causa da armadura de clave que tá, né? Enfim, mais uma para cima. Estou alterando a primeira nota, né? Tudo a primeira nota cromaticamente. Ó. Para baixo. Voltei para onde estava. Para cima e para baixo altera cromaticamente. Isso é muito útil para quando a gente quer fazer acidente. Para quando nós queremos colocar acidente que não são os que são da armadura. Tanto que eu nem sei o sinal para botar acidente, porque nem sei se tem, na verdade, deve ter, como inserir na paleta ali, mas não precisa, porque a gente consegue mudar a nota alterando ela para cima, as setas para cima e para baixo. Então, a gente altera a altura da nota como a gente quiser. O importante é escrever na figura certa, porque depois que escrever na figura, não tem como alterar. A figura não tem como se alterar, né? Até tem a tecla Q e a tecla W. A Q ela diminui o valor da nota pela metade e a W ela dobra o valor. Então se tu tem uma C mínima, dá um Q, ele vira uma coxinha, tem uma C mínima, dá um W, ele vira uma mínima. Mas só isso, né? Uma pontuada já não consegue fazer. Então tem que apagar a nota e escrever de novo, tá? Vamos escrever acordes agora. Acordes. Tem duas maneiras, tá? E depois a gente tem uma maneira de escrever vozes mesmo, né? Quando a gente quer escrever coisas que não andam, que intervalos que não são harmônicos, né? Quer dizer, que não é exatamente nota com contranota, né? Enfim. Tá. Acordes, então. Ou a gente escreve com a nota que a gente quer mesmo ou com o intervalo, tá? Com a nota, por exemplo, vamos fazer um acorde de Mi maior aqui. Nesse Mi do primeiro compasso aqui, né? Mi do primeiro tempo, do primeiro compasso. Vamos fazer um acorde. Então vamos escrever um Sol. Vamos escrever com notas. Vamos escrever um Sol para tocar junto com esse Mi. Então é o Shift e letra. Então o Shift G vai fazer um Sol aqui, né? Então ele já toca o intervalo, né? Estou indo com seta para a esquerda só para ele ficar tocando. Vamos botar mais um, o Si. Shift B, né? Si. Pronto. Fez intervalo acima, né? Abaixo até diz que tem um atalho, mas nunca consegui, tá? Fazer funcionar para fazer um intervalo descendente, mas depois tem como mudar isso. Ok. Fizemos um Si, um Mi maior aqui. Vamos fazer lá no Si do primeiro tempo do outro compasso. Fui direto, né? Para o outro compasso com o Ctrl, seta para a direita. Então, Si, primeiro tempo do próximo compasso, vamos fazer um acorde de Si maior com esse Si aqui. Só que vamos fazer do outro jeito, não com as letras, vamos escrever por intervalos agora. Então, junto com esse Si eu quero um intervalo de terça, então aí com os números é Alt, né, Shift, Alt e o 3. Ele já tocou o D sustenido, né, o Ré sustenido. Ele não toca agora o intervalo, mas se a gente for com a seta para a direita e para a esquerda para conferir, tem um intervalo ali, ó. E vamos botar mais um intervalo, que a gente quer uma tríade, né? Mais um intervalo de terça. Por quê? Porque ele escreve o intervalo a partir da última nota. Da nota mais aguda, no caso, né? Não é a partir do Si. Então, é bom para ensinar harmonia, né? Acordes são intervalos, né? Terças sobrepostas, né? Sobre a posição de terças. Então, a partir... precisamos agora sim de mais uma terça a partir do Ré, né? E não uma quinta, porque ele não vai fazer a partir do Si, ele vai fazer a partir do Ré. Então mais uma terça, Alt 3, fez um F sustenido. Ele só toca a nota dessa maneira aqui, mas voltando a gente tem um acorde inteiro, né? Voltando com a seta a gente percebe que tem um acorde inteiro.
Vamos tocar. Tá? Nota 9. Como que eu... eles, se a gente está olhando com as setas aqui, se você prestar atenção, tem Nota F sustenido. F sustenido, a segunda nota, né? Fá sustenido, segunda nota da nossa música, da nossa escala aqui. Vamos voltar para a primeira. Nota B5 semínima na Nota B5, né? Si5. Percebam que ele não fala mais o Mi. Ele fala a nota mais aguda. Da mesma forma que, vamos então, a primeira nota da nossa partitura, ele está falando um B, um Si5. Ó. Nota Tá? F. Que ele, quando a gente toca de novo, vai para a esquerda, ele não fala. Foi para a direita e para a esquerda de novo, então... Nota B5 semínima na um andamento semínima para cima igual a 112. B5. Da mesma forma que nós seguirmos, ó, segunda nota Fá, Nota F sustenido 5 semínima na 2. terceiro Nota F Sol, sustenido 5 semínima na 3. Nota Lá, 5 semínima na 4. agora o Si, que seria o Si, né, que é a primeira nota do próximo compasso, ele vai falar Fá, Nota F sustenido 6 semínima compasso 2 na. né, porque sempre fala nota mais aguda. Ouvindo a gente sabe que tem mais notas aí, né, mas como é que a gente faz para olhar essas outras notas individualmente ou até para saber que notas são? Aí é que entra o Alt e seta, para cima e para baixo, que ele navega entre as notas de um acorde, de um intervalo harmônico, ou até mesmo de uma voz para outra, ou até mesmo de uma parte, de um pentagrama, né, de uma parte para outra. Tá? Então, estamos aqui na nota mais aguda da nossa partitura, Alt, seta para baixo. Nota B sustenido 6 semínima na 1. Estamos no acorde Si maior, né, daquele primeiro tempo do segundo compasso. Então, percebam, Nota F sustenido. estava aqui no Fá sustenido, Alt, seta para baixo, Nota B sustenido 6 semínima na foi para o 1. Ré sustenido, Alt, seta para baixo, Nota B5 semínima na 1. foi para o Si, que é a primeira nota, né, nota mais grave, então, desse tempo aí. Né? Se eu for com a seta para baixo, olha o que vai acontecer. Alt, seta para baixo de novo. Pausa compasso batida 1 staff 2 piano. Pausa, compasso, batida 1. Staff 2, staff, né, deve ser pauta. Na outra edição do Musiccore, na outra versão, estava falando pauta. Foi para a pauta de baixo, por isso que ele diz pausa, porque na pauta de baixo, mão esquerda do piano, não tem nada nesse compasso, que é o segundo, né? Nem no primeiro, não tem nada em lugar nenhum. Né? Por isso que ele falou pausa. Se dá um Alt seta para cima, ele vai voltar para o pentagrama superior. Nota B5 semínima na 1 staff 1 piano. Né? Nota B5, nota mais grave do pentagrama. Nota B5, staff 1. Né? Então é assim que a gente alterna, muda as vozes, mexe nas notas de uma... Né? Nos intervalos, melhor dizendo, harmônicos de uma partitura, de vozes também e de pentagramas, tá? Aí é dessa maneira que eu alterno, por exemplo, eu escrevi aqui o Si, intervalos ascendentes, Si, Ré e Fá sustenido. Eu não queria que esse meu Ré e meu Fá sustenido fossem intervalos ascendentes, eu queria que eles fossem descendentes. É dessa forma que eu alterno, tá? Eu vou na nota, então estamos aqui no Si, Alt seta para cima, para ele ir para a voz, para a nota mais aguda. Nota B sustenido 6 semínima na 1. Né? Destenido. Está mais agudo, eu quero ele mais grave. O que eu faço? Mexo com as setas, né? Para cima e para baixo, vai alterar também. Ctrl seta para baixo, para ele mudar a oitava, porque se eu quero mudar a oitava, não quero mudar a altura, a nota em si, né? Quero mudar, aliás, a altura, mas saltando de uma oitava, então, Ctrl seta para baixo. Nota B sustenido 5 semínima na 1. O meu Ré sustenido ficou a nota mais grave agora. Nota 5 semínima. Vou com a seta para a esquerda, para ele ir para a nota anterior, e agora eu vou para a seta com a direita para ver. Nota F sustenido 6 semínima. Ficou um intervalo estranho, né? Nota F sustenido 6. Por quê? Ficou. Vamos com a seta com Alt, seta para cima e para baixo para investigar os intervalos. Alt. Nota B5 semínima na 1. Nota B sustenido 5. Pausa compasso. Vamos lá para a voz 2, vamos voltar para a voz 1 para ver nota mais aguda. Grave, desculpa. Nota mais grave então é o Nota B sustenido 5 semínima na 1 Ré staff 1 sustenido, piano. depois Nota B5 semínima na 1. o Si, depois Nota F sustenido 6 semínima na 1. o Fá sustenido agudo. Ficou em 3 esse intervalo, né? Tem que mexer nesse Fá também aqui. Ctrl seta para baixo. Nota F sustenido 5 semínima na 1. Agora sim, temos uma tríade, então, primeira versão, que é o Ré, o Fá e o Si. Nota A5, nota B5, nota B5 semínima compasso 2. Vamos lá. Nota B sustenido 5. Pausa compasso batida 1 staff 2 piano. Voltei para a voz para o compasso, para pentagrama de baixo, só para conferir. Alt, seta para cima de novo, para ir, voltar. Então, nota mais grave é o Nota B sustenido 5 semínima na Ré 1 staff 1 piano. sustenido. Alt, seta para cima de novo. Nota F sustenido 5 semínima Fá na 1. sustenido. Alt, seta para cima. Nota B5 semínima na 1. Si. Né? Então, assim alteramos. Nota B5 semínima compasso 2. Tá. Não vou fazer a mesma coisa com outro acorde, porque já entendemos. Vamos para o pentagrama de baixo, a parte 2 Nota B aqui. nota I5. Pausa compasso batida 1 staff 2 piano. Pausa compasso.
compasso 1, batida. Voltei para o início, né? Compasso 1, batida, né? 1, step 2, pauta 2, não tem nada. Vamos fazer um acompanhamento aqui. Agora vamos trabalhar com vozes. Trabalhamos antes com intervalos harmônicos, né? Com acordes. Vamos trabalhar com várias vozes agora. Vamos fazer então um acompanhamento aqui. Vamos fazer semi-breve, um mi, desculpa, para fazer um acompanhamento aqui. Dei um set, ele já falou pausa semi-breve. Às vezes ele fala figura, às vezes não, tá? Mas com certeza quando eu vim descrever a nota agora, definir a altura, ele vai falar a figura, tá? Mesmo que não tenha falado antes. Mi, então. Modo de entrada de nota e 3 semi-breve batida. E 3, eu quero um Mi mais grave. Eu vou dar um Ctrl seta para baixo para já mudar essa região. Nota e 2 semi-breve batida 1. Tá. Semi-breve nesse Mi. Segundo compasso eu vou mudar para o Si maior, né? Que já mudamos o acorde ali, então vamos mudar aqui. Vamos botar um Si. Nota B1 semi-breve batida 1. Quero um Si mais agudo. Ctrl seta para cima. Nota B2 semi-breve batida 1. Semi-breve, né? Não mudamos a figura, ele continua escrevendo semi-breve. Nota B2 semi-breve compasso. Por enquanto ficou assim, vamos tocar? Tá. Só esses dois compassos, ok. Vamos agora escrever uma segunda voz para esse acompanhamento, porque eu quero notas que são ligadas nessa semi-breve, que vão continuar tocando no meio. Então, intervalos. Ctrl Alt número 2, parece que seria uma segunda voz aqui. Ctrl Alt 2. Nota B2 semi-breve, voz 2 batida 1. Né? Voz 2. Às vezes ele não fala até que foi para voz 2, mas se ele não falar de novo, quando inserir a altura ele vai falar. Primeira nota eu quero uma pausa de C mínima, então boto o número 5. Nota B2 semi-mínima, voz 2 batida 1. E o 0, para garantir a pausa. 0, escreve pausa, né? Modo de entrada de nota pausa semínima, voz 2 batida 1. Pausa semínima, ok. Depois eu quero, segundo tempo, eu quero um Si. Nota B2 semínima, voz 2 batida 2. Terceiro tempo um Mi. Nota B3 semínima, voz 2 Quarto batida tempo 3. um Si. Nota B2 semínima, voz 2 batida 4. Vamos ver. Se eu continuar escrevendo, ele vai para outro compasso na mesma voz, né? Mas eu quero conferir uma coisa. Vamos voltar com as setas. Nota pausa semínima, voz. Pausa aqui. Eu quero ir para a voz de cima porque ele está bugando nessa versão aqui. Às vezes, quando eu começo a escrever a voz 2, ele apaga a primeira nota da voz 1. Então, voltei aqui para o início. Vou dar um Alt seta para cima para ele ir para a voz 1. Pausa semi-breve, voz 1 batida. Deu uma pausa de semi-breve naquela semi-breve ali que seria um Mi, né, na primeira voz. Nota B2 semi-breve, pausa semi-breve, voz 1. Escrito, né? Vamos escrever de novo ela então. Nota B3 semi-breve, voz 1. Vamos botar uma oitava abaixo. Nota B2 semi. Ok. Vamos conferir para a voz de baixo. Voz 2, Alt seta para baixo. Pausa semínima, voz 2 batida 1. Tem a pausa de C mínima, né, na voz 2, para a direita. Nota B2 semi. O Si C mínima, Nota B3 semi. o Mi C mínima, Nota B2. assim, tá, ok, agora tudo certo, vamos tocar? Ok, quero continuar escrevendo na voz 2. Nota B, pausa, compasso, pausa, pausa semínima, nota B2 semínima. Nota B3 semínima, nota B. Tá bugando, tá acontecendo a mesma coisa que... quando eu vou para a voz 2, eu vou com a seta para o lado, quando chego no final aqui desse compasso, como eu não tenho mais nada depois dele, né? Ele fica tocando aqui a última nota, é como se não tivesse mais partitura. Porque não tem mais voz, né? Não tem mais nada escrito nessa voz, né? E quando só criou uma voz para esse compasso. Nota B2 Claro que se eu tivesse continuado escrevendo corrido, ele teria seguido e teria criado, né, teria escrito nos próximos compassos também a segunda voz. Como eu parei para ler, eu voltei com a seta e tal, agora ele não continua escrevendo daqui. Se eu for aqui ao final, né, no final dessa voz aqui, né, que é a última nota, né, da quarto tempo desse primeiro compasso na voz 2, se eu seguir tentando fazer daqui, vamos escrever outra nota aqui, C mínima, vamos botar um Sol. Modo de entrada de nota G sustenido 3 semínima, voz 2 batida 4. Ele alterou aquela última nota. Nota G sustenido 3 semínima, voz 2 batida 1. Nota 3 semínima, voz 2 batida 3. Ele faz a mesma coisa, ele altera a última nota, né? Que tu escreve como se escrevesse por cima, né? Tem que então escrever ela de novo e daí sim continuar escrevendo dali, né? Tanto é que eu dei 2 sols
né? Ele escreveu um sol alterando aquele Mi, que era a última nota. Desculpa. Nota de voz semilim. Nota em 3 semilim. Voz 2 nativa 3. Nota G sustenido 3 semilim. Nota em 3 semilim. Nota G. Era um Si, né? Que era a quarta nota, né? Quarto tempo dessa voz 2 era um Si, né? Ele alterou, né? Tocou um sol, botou um sol. E aí o outro sol, sim, que eu toquei, aí sim ficou no próximo compasso. Nota G sustenido 3 semilim. Casa semilim. Então, reescreve a nota e continua escrevendo. Ou então, volta para a primeira voz, vai para o próximo compasso e cria a segunda voz de novo com Ctrl Alt e 2. E daí ele vai criar a segunda voz de novo no outro compasso e continua escrevendo. O que você achar mais fácil. De vozes é isso. No outro vídeo eu vou mostrar como é que dá para ler esses elementos separados de... Que nem ele está falando, agora ele não fala mais porque só tem a altura e nota, então não tem muito o que falar. Mas se tivesse ornamento ele ia falar tudo junto, assim como ele falou na primeira nota ali, o compasso, o andamento, tudo isso a gente tem como ler separado, tá? Com elementos com Alt, Alt, seta para direita e para esquerda, mas no próximo eu vou mostrar isso mais detalhado.